encontros, batismos, pregações, conversões e também perseguições. É disso que trata o capítulo 18 do livro de Atos, onde nós vamos continuando aqui estudando como Paulo pregava em cada igreja que ele ia, em cada cidade que ele visitava. A igreja não existia ainda, mas ele usava a sinagoga dos judeus para pregar e fundava ali uma igreja cristã. E você é muito bem-vindo nesse canal, onde nós vamos estudar então mais um capítulo da leitura da Bíblia. E você é muito bem-vindo. Nós, antes de fazermos a leitura, queremos fazer o convite, para que você também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, para que elas também tenham a mensagem da salvação, a Bíblia em forma de poesia em suas mãos. Vamos lá então? Preparado? Depois que em Atenas, alguns dias Paulo ficou, decidiu ir para Corinto e para lá ele viajou. Um homem, natural da cidade de Ponto, por nome Áquila, em sua casa o recebeu, junto com sua mulher Priscila. Ambos eram judeus, tinham vindo da Itália por causa das ordens que o governador Cláudio deu. Todos os judeus deveriam deixar Roma, e com eles Paulo se ajuntou. Como ele era fabricante de tendas, Paulo com Priscila e Áquila ficou. Em todos os dias de sábado, nas sinagogas, Paulo pregava, e tanto judeus como gregos, convencidos da fé, ficavam. Quando Silas e Timóteo da Macedônia voltaram, percebiam como Paulo, pela palavra, era impulsionado, falando com veemência do Jesus ressuscitado. Os judeus, porém, resistiam aos apelos que Paulo fazia, e Paulo, indignado, falou-lhe sério naquele dia: o sangue de todos vocês pode sobre vocês mesmos cair. Eu estou limpo, e agora, para os gentios, eu vou me dirigir. Paulo saiu daquele lugar e na casa de Tito, o justo, entrou. A casa dele era perto da sinagoga e Paulo por ali ficou. Crispo, o principal da sinagoga, com toda a sua casa, creu no Senhor. Os que creram também foram ouvindo, e Paulo a muitos naquele dia batizou. O Senhor apareceu para Paulo através de uma visão. Disse: fale e não se cale. Estou com você, não pare, ninguém te colocará a mão. Ainda tenho muita gente dentro dessa cidade que precisa ouvir e conhecer a verdade. Por 1 ano e meio, Paulo ali permaneceu, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas quando Galho liderava a Caia, os judeus agiram mal, influenciando a liderança, levaram Paulo a tribunal, dizendo: este homem ensina as pessoas para o seu Deus servir, mas ensina que a lei não é preciso mais seguir. Paulo ia se manifestar, mas Galho interrompeu. A questão é entre vocês, eu não me meterei nessa questão dos judeus. E expulsando-os dali, nenhuma atenção lhes deu. Sóstenes, que era o principal da sinagoga, foi pelos judeus agarrado e diante do tribunal foi ferido e maltratado. Mas Galho nem se importou e nem se sentiu incomodado. Paulo ficou ali alguns dias e para a Síria navegou. E porque tivesse um voto, em Cencreia a sua cabeça ele rapou. Priscila e Áquila foram com ele, e em Éfeso os deixou. Ele entrou na sinagoga e claramente pregou, e somente por um tempo bem pequeno, naquele lugar Paulo ficou. Dali ele se despediu, dizendo que voltaria, se fosse permissão de Deus, mas para Cesareia viajaria. Chegou a Cesareia, a Jerusalém, depois desceu para Antioquia. Permaneceu ali por um tempo, pela Galácia foi passando, e depois pela Frígia os discípulos confirmando. Chegou em Éfeso um certo judeu, de nome Apolo, lá de Alexandria. Era poderoso nas escrituras e eloquente, falava, ensinava diligentemente, e o Espírito Santo o instruía. Mas somente o batismo de João é que aquele homem conhecia. Ele começou a falar na sinagoga ousadamente. Quando o ouviram, Áquila e Priscila o chamaram sabiamente e declararam para ele o caminho de Deus de modo bem claro e pontualmente. Ele queria passar para a Caia e os cristãos o animaram para que os discípulos de lá o recebessem e escreveram uma carta e solicitaram que foi de muito proveito aos que pela graça em Deus acreditaram. Com grande poder aos judeus Paulo convencia, mostrando que Jesus era o Cristo, conforme na Escritura dizia. E assim nós vemos o nascimento de uma igreja em vários pontos estratégicos,
Paulo cheio do Espírito Santo, Priscila e Áquila cheio do Espírito Santo e também tantos outros que se deixaram usar pelo Espírito de Deus. Levaram a mensagem às pessoas, levavam conforto, nem sempre era fácil, algumas vezes eles eram perseguidos, mas o Espírito Santo os incentivava e eles chegaram até vários lugares. E por causa dessa palavra, desse trabalho, eu e você também conhecemos o Evangelho. E agora eu pergunto para você, o que você tem feito com o Evangelho que você conhece? Como Paulo, como Priscila, como Áquila, você tem usado os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, o seu tudo para levar a palavra de Deus avante? Mesmo que não seja fácil, é prazeroso, porque falar de Jesus, viver com Jesus é sempre um prazer. Então, meu querido, minha querida, seja hoje também reavivado pela palavra do Senhor.